Meus irmãos, uma boa noite. Que o Mestre Jesus nos ilumine, nos ampare, para que possamos colher do nosso encontro boa orientação, forças, compreensão para ajustarmos a nossa vida, quanto possível, ao padrão evangélico. Dando início ao trabalho da noite, acompanhemos a leitura da página preparatória que os irmãos receberam, leitura que vai ser feita pela nossa confreira Neide. Consciência e convivência. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. A senda do acerto exige muito mais as normas do esforço, maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. A criatura supõe-se em trilha tediosa quando lhe falta alimento espiritual aos hábitos. A alegria oriunda das ocorrências do terra a terra não tem duração. A alegria real provém da intimidade do ser. Criar costumes de melhoria interior significa, pois, segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade para a própria existência. Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a trilha que nos conduz a elas sob a luz das realidades que norteiam a vida do espírito. Não nos basta o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo, para que o regozijo de agora permaneça depois. Essa mensagem é do médium André Luiz, pelo médium Valdo Franco, do livro Estude e Viva. Que Deus seja conosco. Eis o desafio: criar bons costumes. A doutrina espírita nos traz muita luz para compreendermos a vida. Com essa claridade que a doutrina nos oferece, saibamos renovar-nos, criando bons costumes, segundo especialmente o ensino do Mestre Jesus. Vamos prosseguir com os nossos trabalhos, fazendo a prece inicial, acompanhando Mabel. Então, meus irmãos, fechemos os nossos olhos, esquecer um pouco o mundo lá fora, relaxar um pouquinho na cadeira, agradecer a Deus essa oportunidade que estamos tendo na noite de hoje, de estarmos aqui, nesse ambiente de luz, de paz, de serenidade, que está sendo preparado desde cedo para receber todos nós, encarnados e desencarnados. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos nós, que possamos, ó Mestre, ter a capacidade e a coragem de dominar nossas más tendências, nossas más inclinações e seguir, Senhor, os teus ensinamentos. Que esse mês que está encerrando, que não esquecemos jamais do significado dele, que é o nascimento de Jesus dentro de nós, dentro dos nossos corações, e os seus ensinamentos também. Ainda te pedimos, Senhor, pelo nosso irmão Eliseu, que ele se sinta amparado e abençoado pela espiritualidade maior, e que possamos, nessa noite, escutar e colocar em prática todos os seus ensinamentos. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, continue a velar por todos nós, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja.
Temos o prazer de registrar aqui nesta noite, conosco, o nosso confrade Eliseu Lopes. E ele vai nos trazer um tema muito importante. Eis o homem. Quem é o homem? Eliseu vai nos dizer quem é esse homem e por que esse título, Eis o homem. Com a palavra, o nosso confrade. Que a paz do divino amigo Jesus permaneça conosco. É sempre alegria imensa quando recebemos a oportunidade de um convite para o exercício do aprendizado dos ensinamentos de Jesus. E esta alegria multiplica-se no dia de hoje. Pelo agradecimento que devemos expressarmos por todo o ano de 2016 e por todas as oportunidades que nos foram concedidas nessa direção. Todo mês de dezembro nós fazemos as nossas reflexões e buscamos sempre algo que possa nos permitirmos fazermos nossas reflexões de forma mais profunda a respeito de Jesus, sobretudo sobre sua mensagem, sobre seus ensinamentos. E este ano nós escolhemos essa passagem que encontramos em João no capítulo 19, no seu versículo 5, mas ele vai do versículo 1 ao versículo 5. Quando Pilatos apresenta Jesus e diz: Eis o homem. E é sobre este homem, este posicionamento de Pilatos, que precisamos iniciarmos as nossas reflexões, procurando compreender e sentir a grande força, a grande luz deste Espírito que Deus enviou até nós para nos trazer a mensagem edificante do sentimento que precisamos trabalhar e fazer com que ele se desenvolva em nós. Jesus é um mensageiro do amor. Mas não esse amor que o mundo fala, não esse amor que tão facilmente pronunciamos. Ele veio nos trazer o amor em toda a sua plenitude, com toda a sua excelência, do sentimento maior que deve ser agasalhado e ser desenvolvido por todos nós. Durante todo o mês de dezembro, nós trabalhamos esse tema com o desejo de que as nossas reflexões possam serem a cada dia da nossa existência mais aprofundadas no conhecimento e no entendimento
dessa mensagem e o que representa Jesus para toda a humanidade. Um dos pré-requisitos que todos nós temos para que as virtudes que precisamos trabalhar o seu desenvolvimento em cada um de nós, o pré-requisito é o perdão. E precisamos, nesta época em que nos unimos mais em torno do nascimento de Jesus, primeiro compreendermos quando exatamente nasceu Jesus em nós. Que percentual desse Jesus realmente, verdadeiramente está em nós? Dependendo deste percentual, é que iremos verdadeiramente avaliarmos como estamos caminhando, o que realmente estamos fazendo, a quem desejamos atender, que Jesus já nasceu em nós. É o Jesus verdadeiro, é esse Espírito luminoso que veio até nós, ou ainda o Jesus que reside, que existe em nós, é o Jesus que de certa maneira o mundo construiu. Nós construímos. É o período em que entendemos devemos nos aprofundarmos nestas reflexões, porque falamos em caridade, falamos no bem, amor não precisamos nem falar, porque nós falamos amor 5.000 vezes por dia. Chega no período do Natal, onde comemora-se simbolicamente o nascimento do Cristo. Todos nós somos envolvidos por esta energia de amor que esse mensageiro de Deus envolve e abraça todo o planeta. E abraçando o planeta, nos abraça a todos, permitindo movimentemos um sentimento diferenciado daqueles que quase sempre vivemos nossos dias. É tão intensa e tão forte esta energia amorosa que nos permite, nesta época, revivermos posições, revivermos atitudes que, de certa maneira, nos encaminha a atendermos tudo aquilo que o Divino Amigo nos ensinou. Contudo, nesta avaliação, precisamos cada um de nós perguntarmos que percentual desse Divino Amigo de fato já abraçamos. Que percentual desse Divino Amigo existe exatamente em nós? A resposta é individual.
Mas essa resposta irá nos mostrar o distanciamento em que nos encontramos em muitos momentos do nosso viver desse divino amigo. Ainda nas comemorações natalinas, nos preocupamos com a ceia, nos preocupamos com a festa, nos preocupamos como iremos nos apresentarmos fisicamente. Queremos nos apresentarmos bem, com a nossa melhor roupa. Os salões se enchem para atender as mulheres, com suas unhas, com seus cabelos, com suas maquiagens, né? Para deixá-las cada vez mais belas. Porque na realidade, no mundo materialmente falando, são elas que vão embelezar a festa. São preocupações que o mundo nos oferece, que o mundo nos convida a viver desta forma. Mas tem um outro detalhe: também nos preocupamos com aqueles de quem nós gostamos, com aquele que nós afirmamos amá-los. E aí vamos fazer a nossa famosa lista de presente. E aí nós colocamos nessa lista todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que nós gostamos e nos relacionamos bem. Faltam a esta lista ainda aqueles que nós não gostamos, aqueles que nós sabemos que também não gostam de nós. Não estão nessa lista aqueles que de certa maneira, através de alguma atitude, possam ter nos ferido, possam ter criado para nós alguma dificuldade. E aí eu me pergunto, o que e como satisfazer e deixar Jesus, o aniversariante, satisfeito, feliz? Aí nós nos lembramos de Mateus, no capítulo 25, nos versículos 34, 35, 36 e 37, que relata aquele momento em que Jesus disse: eu estive nu e me vestiste, eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu estive doente e fostes me visitar, eu estive preso e foste me ver. E alguém pergunta a Jesus: mas mestre, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Te vimos com sede e te demos de beber? Te vimos nu e te vestimos? E Jesus responde em seguida: todas as vezes que fizeste uma dessas ações a um desses irmãos pequeninos, é a mim que o fazeis. É uma passagem do Evangelho que nós precisamos refletirmos intensamente nesta época. Porque amar o que nos ama, também nos ensina o Evangelho, é tarefa muito fácil. Gostar de quem gosta de nós também é muito fácil. Convivermos com aqueles que simpatizam conosco e gostam também de conviver conosco também é tarefa fácil. Mas amarmos aqueles que não nos amam, conviver com aqueles que apresentam dificuldades para esta convivência,
Eis o motivo mais sublime para que nos exercitemos nos ensinamentos do Cristo. Este posicionamento, com certeza, nos dará a oportunidade de atendermos ao Divino Amigo e perceber nele a sua alegria. E perguntarmos a nós: ele se alegra com a festa que eu produzo? Ou se alegrará muito mais com o comportamento do espírito da verdadeira caridade, do verdadeiro respeito ao outro, através de atitudes que nos comprometa no campo da harmonia com todos os nossos irmãos. Devemos igualmente nos perguntarmos: por que há mais de 2000 anos nos reunimos para comemorarmos o Natal? E como temos caminhado neste aprendizado que precisamos permitir que ele ocorra? Que verdadeira transformação estamos operando em nós para que estes ensinamentos nos leve ao exercício prático, semelhante à forma como Jesus se comportou, porque todos nós sabemos que Jesus nada escreveu, e não escreveu porque ele já sabia o que iríamos fazer se ele tivesse escrito. Iríamos fazer igualmente o que fizemos ao longo desses 2000 anos, com o que os apóstolos escreveram, procurando dar o nosso entendimento e atender os interesses em todos os ângulos da vida comum do mundo, atribuindo assim os ensinamentos do Evangelho às questões do homem, nas suas imperfeições e na sua grandiosa necessidade de despertar e de aprender. Jesus nos prometeu o Consolador prometido, dizendo-nos que no momento apropriado ele viria fazer com que nos lembrássemos do que ele havia ensinado e que apresentávamos o dom do esquecimento em muitos dos seus ensinamentos. Mas traria também outros ensinamentos que não fora possível na sua época, pois não estávamos preparados para recebê-lo. Nos envia o Consolador prometido, e há 160 anos, completará no próximo abril de 2017, recebemos a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Depois vem o Livro dos Médiuns, depois vem o Evangelho, depois vem Entre o Céu e a Terra, depois a Gênese, para que através dessas obras, estudando de fato, pudéssemos compreender, entender os seus ensinamentos, clareando para todos aqueles que desejassem compartilhar do estudo dessas obras tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Mesmo nós espíritas,
quando as pesquisas são realizadas, um percentual ainda muito acanhado indica aqueles que estudaram ou que leram as obras básicas. Se eu não busco o conhecimento, se eu não busco a informação, eu não me preparo para que a racionalidade que os postulados doutrinários pedem possa com eficácia apresentar-se. Essa racionalidade que permitirá entender o que realmente, de fato, precisamos fazermos. Eis o homem, esse homem que, quando nos prometeu o Consolador prometido, e demoramos 1800 anos para recebê-la, porque os apressados somos nós, mas ele já conhecia profundamente a forma de reagirmos e de nos comportarmos diante daquilo que verdadeiramente é importante para nós. Buscamos as nossas satisfações e ainda buscamos a nossa felicidade, conquista para a qual estamos todos nós destinados, que é sermos felizes, mas não a felicidade que o mundo nos oferece, a felicidade que é resultado de toda uma vivência, de todo um exercício, de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. É a vivência destes ensinamentos que nos permitirá a conquista, a construção da nossa felicidade. Não podemos construir esta felicidade enquanto não haja em nós uma grande preocupação para que a cada dia da nossa vida e da nossa existência estejamos combatendo o egoísmo do qual ainda somos portadores. Não estaremos nós construindo essa felicidade enquanto não houver em nós a disposição para entendermos que o orgulho e a vaidade são condições que necessitam urgentemente não serem mais alimentadas por nós. Não alimentarmos estas questões de comportamento significa permanecermos produzindo pelas nossas ações ligações com estas questões. Desejarmos não alimentarmos significa dizer que estamos despertando para a compreensão daquela passagem quando nos diz: é preciso que aniquilado seja o homem velho dentro de nós, para que possa surgir o homem novo. O homem novo que existe em nós ocupa os espaços que temos oferecido. E ao nos avaliarmos, vamos descobrirmos que estes espaços ainda são muito pequeninos em nós. O maior dos espaços que representamos ainda estão ocupados por estes hábitos do homem velho, que nos permite continuarmos alimentando estes elos de comportamento inferior que nos impede de caminharmos na direção da verdadeira
felicidade. Como fazermos isso? A primeira questão é não observarmos o outro, mas é observarmos a nós mesmos. Procurarmos nos conhecermos, termos a coragem de reconhecer que ainda somos portadores destas deficiências e muito temos recebido para que nos fortaleçamos neste grande e bom combate que devemos travar conosco. Para que, a exemplo de Jesus, não precisemos nada escrever, mas que possamos exemplificar. É o que Jesus fez. Jesus falou, ensinou e exemplificou, para que o seu exemplo permanecesse durante todo o tempo. As nossas transformações e as nossas mudanças têm que ser através do exemplo. As nossas transformações que se apresentam pelo exemplo serão observados por outros, que não farão o que nós faremos, ou o que estamos fazendo. Cada um fará a sua parte, mas receberá o estímulo do exemplo. E Jesus exemplificou exatamente para que permanecêssemos estimulados com tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, viver o mês de dezembro, reviver o nascimento de Jesus, é grandiosa, é luminosa a oportunidade que todos nós temos recebido para estas reflexões. As festas é motivo do mundo. Jesus quer que a grande festa realize-se no nosso interior, onde por esta festa produzamos luz, e que esta luz se expanda e venha a iluminar todas as trevas, toda a escuridão existente. É preciso nos comprometermos e nos conscientizarmos de que é preciso fazermos brilhar a nossa luz. Todos nós somos luzes, e que ela não se apresenta porque ainda não estamos preocupados como deveríamos alimentar da energia divina gerada pelos nossos sentimentos e pelas transformações que verdadeiramente operamos em nós, em prol da vida, em prol de nós mesmos. Falamos em caridade, mas como é que Jesus definiu a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Eu demorei muito tempo para entender por que Jesus, na sua definição, colocou lá em terceiro lugar, perdão das ofensas. Aí depois de muito tempo a gente entende que para que eu perdoe, eu preciso já estar exercitando a benevolência em mim. Para que o perdão aconteça, eu preciso também estar vendo que aquela semente que plantamos em nós mesmos, no campo da indulgência, ela começa também a florescer. Porque para que o perdão se manifeste, ela precisa da benevolência
e da indulgência. E coloca o perdão como aquele requisito importante para que continuemos a trabalhar em nós o desenvolvimento, o nascimento de todas as virtudes que precisamos trabalhá-las em nós, para que a perfeição que buscamos possa exatamente atingir seus objetivos. Aí como trabalhar o desenvolvimento destas virtudes se ainda não perdoamos aqueles que, em momentos infelizes da sua caminhada, nos agrediram, nos feriram? Como atingir condições para que este solo fértil que existe em nós possa trabalhar o desenvolvimento destas virtudes, se ainda continuamos, primeiro, pensando em nós, segundo em nós, terceiro em nós mesmos, e depois, se tiver alguma sobrinha, a gente pensa no outro. Como desenvolver estas virtudes, que com o seu desenvolvimento estaremos nós construindo as condições da felicidade plena que buscamos e para as quais existimos, ainda não conseguimos vencer as dificuldades que o orgulho nos envolve. O orgulho que muitas das vezes nos fazem pensar que somos melhores que o outro. O orgulho que muitas das vezes nos faz desejar estar em posição de superioridade ao outro. Orgulho que em muitos instantes da nossa existência afirmamos que amamos agora, para pouco tempo depois abrirmos espaço em nós mesmos para dizer que odiamos. Então vejamos que é uma grandiosa oportunidade que recebemos no Natal, para que as nossas reflexões se aprofundem nestas questões. É muito pouco vivermos o Natal de Jesus com uma ceia, nos apresentando por fora como os sepulcros caiados que o Evangelho já nos fala, sem estarmos preocupados como estamos por dentro. Que nível de sentimento nos provoca exatamente aquele momento? Que nível de sentimento nos leva a convivermos mesmo com aqueles que ali estão ao nosso redor e que nós afirmamos que amamos e que são pessoas que gostamos? Como viver intensamente a mensagem e esse momento do nascimento do Cristo, se no instante em que estamos reunidos, a maioria dos grupos sequer lembram-se daquele que está aniversariando? E como é que nos lembramos daquele que está aniversariando? Não é nos lembrando da sua imagem, é nos lembrando de todos aqueles nossos irmãos que são os pequeninos a quem eles se referiam. Com certeza Jesus ficaria muito mais alegre se, reunidos, não podendo fazer muito, pudéssemos pelo menos orarmos por aqueles que se encontram nos hospitais, por aqueles que se encontram nos presídios, por aqueles que se encontram nas ruas, por aqueles que
são vítimas da insensatez do homem no domínio do poder, que observamos e vivenciamos cada dia através dos noticiários, com as guerras existentes ainda em pleno terceiro milênio, quando nos afirmamos irmãos, mas somos capazes de exterminarmos uns aos outros, sem nenhum significado profundo que não seja a ambição desmedida pelo poder e a expansão desmedida do nosso egoísmo e do nosso orgulho. O mês de dezembro, Jesus nos oferece para que estas reflexões sejam de fato efetivadas. Que possamos cada um de nós, lá no nosso íntimo, fazermos estas indagações e procurarmos ver aonde e para onde estamos caminhando. É oportunidade ímpar para que entendamos que a data do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, ela é simbólica. Jesus deve nascer todos os dias em todos nós. Todo dia é oportunidade de nos prepararmos para agasalharmos em nós esse divino amigo, esse Espírito iluminado. Como é que agasalhamos Jesus em nós? Agasalhamos quando abrimos as nossas consciências, desejosos firmemente de compreendermos e vivenciarmos tudo aquilo que Ele nos ensinou. E assim possamos viver cada dia intensamente, agradecidos a Deus pelas oportunidades que recebemos, mas que quando iniciarmos um dia, iniciemos sempre agradecendo a Deus a oportunidade e ativando em nós todas as forças que nos conduzam a desejarmos que sejamos melhores hoje mais do que fomos ontem. Que seja essa a nossa meta. Ao fazermos e ao agirmos assim, não iremos nos tornar perfeitos da noite para o dia. A obra de transformação é lenta, mas deve ser diária, permanente, até que vençamos a ignorância que ainda existe em nós. É preciso nos alegrarmos de fato com o Cristo divino que verdadeiramente nasce em nós. Quanto mais Ele nasce, quanto mais Ele ocupa os espaços em nós, mais felizes nos sentimos. Ainda não é a felicidade plena, porque muito ainda deveremos caminhar para isto. Mas a cada conquista, a cada passo, a cada percentual conquistado, no sentimento verdadeiro, já registramos em nós a felicidade que nos abraça e que nos faz credor, resultado dos nossos esforços, resultado da nossa luta e do nosso trabalho. Já sabíamos quando chegamos que possivelmente não iríamos aproveitar os slides. Nós fizemos várias palestras esse mês de dezembro. Cada uma delas foi diferente. E hoje nós já tínhamos sido comunicado que possivelmente não faríamos uso
porque haveria assunto suficiente para que pudéssemos abordar. E que o agradecimento pudesse estar em nossos corações, por estarmos todos nós compartilhando desta última quarta-feira do ano de 2016. Porque um novo círculo se iniciará quando na próxima quarta-feira estivermos aqui. Uma nova etapa, uma nova oportunidade de procurarmos colocar em prática todos os ensinamentos que temos recebido. Compreendermos que estes conhecimentos, estas informações que nos chegam, não podem permanecer na zona periférica apenas do conhecimento. É preciso que este conhecimento e estas informações nos encaminhem e produzam em nós frutos da verdadeira transformação. Frutos que nos alegre, frutos que nos ensinem a aprender a agradecer a existência, agradecermos cada dia da vida que nos é oferecida, agradecermos as dificuldades, porque as dificuldades que vivemos expressam a misericórdia de Deus em ação, nos propondo o aprendizado de que necessitamos, para que por estas experiências nos fortaleçamos o suficiente no entendimento das leis divinas. Leis que há muito tempo nós já aprendemos que são justas, que são bondosas, que são misericordiosas, e que é o amor em excelência o conteúdo de toda esta lei. Há muito tempo já aprendemos isso. O que nos falta é ter certeza disso. E quando essa certeza começar a nos visitar, não mais seremos temerosos, achando-nos incapazes de enfrentar o que a vida nos dá ou nos apresenta. Porque haveremos de buscar no capítulo da justiça o entendimento de que Deus é justo. E se Ele não é justo, tudo aquilo que nos vem também é justo. E se nos vem, na sua misericórdia existe uma razão, um motivo de amor a nos proporcionar a oportunidade do verdadeiro despertar. Que 2017 possa nos permitir ações mais ativas no campo da nossa transformação, para que possamos chegarmos no dia 29 de dezembro de 2017, fazermos uma outra avaliação. Como estamos hoje? Eu hoje estou melhor do que estava em 28 de dezembro de 2016? E para a alegria nossa, nós possamos registrar que realmente estamos melhores. Não nos preocupemos se esta melhora é muito grande ou é muito pequena. O importante é que não estacionemos na condição que estamos hoje. E para que esse estacionamento não aconteça, nós temos todo o ano de 2017. Todas as oportunidades que nos serão concedidas a quando revermos esta nossa posição, nos alegrarmos. E quando nos alegrarmos, nós vamos entender o verdadeiro significado do nascimento de Jesus em cada um de nós.
e que este nascimento acontece e deve acontecer todos os dias em que tenhamos a oportunidade e a bênção do Pai em vivermos. Que o Divino Amigo continue a nos abençoar. Que cada vez mais possamos nos sentirmos próximos de Jesus, porque Ele distante de nós nunca esteve. Nós é que temos nos comportado de forma que nos distanciamos dele, mas Ele jamais se distanciou e se distanciará de cada um de nós. Que possamos ter a firmeza e a disposição de abraçá-lo, de fato, com todo o nosso sentimento e com todo o nosso amor. Que possamos, ao sairmos daqui hoje, levarmos para casa todos estes instantes de reflexões que recebemos e que possamos cada um, a exemplo da orientação de Santo Agostinho, fazermos já a nossa reflexão como é que foi o nosso dia de hoje. E quem sabe já amanhã já acordemos motivados em desejarmos que o dia de amanhã, dia 29, nós seremos melhores do que fomos no dia 28. E que possamos dar sequência a esta consciência. E esta sequência, com certeza, nos levará a vivenciar estes ensinamentos, descobrindo em nós a razão de viver, a razão do existir, uma razão lógica que vai cada dia mais nos permitindo entender os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Porque esse entendimento, para que verdadeiramente aconteça, é preciso que haja a disposição em desejarmos viver todos estes ensinamentos que temos recebido ao longo desses milênios. Desejo a todos um 2017 de muito trabalho. Eu, durante muito tempo, na casa em que nós trabalhamos, quando chega no final do ano e os irmãos dão alguma comunicação, e eles diziam: olha, esse próximo ano vai ser um ano de muito trabalho, de muito trabalho, de muito trabalho. E eu vi isso vários anos e digo: mas meu Deus, será que não tem um ano maneiro? Né? E todo ano que a gente ouve, esse ano já ouvi. Já ouvimos ontem, quando, olha, 2017 será um ano muito bom, mas é um ano de muito trabalho. E por que é um ano de muito trabalho? Primeiro lugar, porque nós precisamos aprender a trabalhar e a entender que sem o trabalho, sem a ação permanente que nos permita sermos sementes que produzam bons frutos, nós não saímos do lugar. Segundo lugar, por que é que eles nos falam do trabalho? Porque quanto mais avançamos, mais conscientizados devemos nos transformar em verdadeiros trabalhadores, porque sabemos que o Pai trabalha incessantemente. Todos nós adoramos e amamos férias, mas às vezes eu me pergunto, já pensou se, não vou falar nem em Deus, se Jesus resolvesse tirar 15 dias de férias agora em janeiro, Ele sem tirar férias e vivendo ali, né, nos amparando, nos amando, espargindo o seu amor, ainda há tanta dificuldade entre nós. Imagina se Ele fizesse uma viagem e nos deixasse sem a sua presença.
Um feliz 2017 para todos e muita paz. Em primeiro lugar, nosso agradecimento em meu nome pessoal e em nome dos companheiros ao nosso confrade Eliseu Lopes pela sua exposição, com a qual nós nos sentimos muito felizes em estar concluindo a programação deste ano, a última quarta-feira do ano. Muito obrigado, Eliseu. Segundo lugar, um aviso aos irmãos. Todos gostamos de música, apreciamos bastante a música. Então, no dia 9 de janeiro, terá início, aqui no centro, inscrições para a formação do coral do Centro Espírita William Crookes. A inscrição far-se-á na livraria aqui do centro. Quem gosta de cantar, quem está com disposição para fazer parte do coral, é só se inscrever. O coral terá por regência o maestro Irlene Leite. Então, os irmãos que tiverem interesse, por favor, se inscrevam no William Crookes. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao nosso confrade Eliseu Lopes, e a sua exposição me fez lembrar o final da nossa palestra no começo deste ano, no começo deste mês. Permitam-me que reproduza rapidamente aqui. 2 vezes nasce Jesus. Aliás, a bem dizer, 2 vezes nasce Jesus. Na primeira, ostensiva, esplende qual roteiro de luz no caminho dos homens. Na segunda, discreta, inflora de amor e balsama de paz os corações de boa vontade. Deixemos que o Mestre Jesus esteja em nossos corações. Abramos espaço para Ele. O nosso convite à exposição do nosso irmão Eliseu é mais um convite para que esse espaço seja aberto, a fim de que o Mestre nos presida os pensamentos, os desejos, os ideais, a relação fraterna, cristã, com os familiares, com os companheiros de trabalho, com todos, afinal de contas. Vamos ouvir o nosso irmão Mendonça, que vai fazer a leitura. O final do ano é apropriado para os poetas, né? Então, bem apropriado para esta noite. Nós trouxemos aqui o poema de Cruz de Souza, psicografado pelo Chico Xavier. Alma do amor. Alma do amor, cansada, erma e fremente, arrastando o grilhão das próprias dores, sustenta a luz da fé por onde fores, torturada, ferida, descontente. Nebulosas, estrelas, mundos, flores, rasgam, vibrando, excelso trilho à frente. Tudo sonha, buscando o lume ardente do eterno amor de todos os amores. Alma, de pés sangrando sendo afora, humilha-te, padece, chora, chora. Mas bendize o teu santo cativeiro. Não esperes ninguém para ajudar-te. Ama apenas que Deus, em toda parte, é o sol do amor para o universo inteiro.
vamos, assim, fazermos a nossa prece. Excelsa e Sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre um mundo de trevas e gemidos. O vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos nós.